Meu pai disse que se eu sumisse, talvez eles vivessem em paz. Naquela noite fui embora com a roupa do corpo, e no dia seguinte minha mãe me ligou em prantos. Oi, pessoal. Tenho 29 anos e até pouco tempo morava com meus pais e meu irmão mais velho. Sei que pode parecer estranho para a minha idade, mas as coisas ficaram complicadas depois que minha avó morreu há 3 anos. Ela morava conosco, e eu cuidava dela nos últimos tempos da vida dela. Quando ela se foi, naturalmente assumi todas as responsabilidades da casa que antes dividíamos. O problema é que, mesmo depois da morte da minha avó, continuei fazendo tudo sozinha. Limpeza, comida, compras, contas, tudo passou a ser minha responsabilidade. Minha mãe sempre teve problemas de saúde e meu pai trabalhava muito, então acabei me tornando a pessoa que mantinha a casa funcionando. Meu irmão, que é 2 anos mais velho, nunca moveu um dedo para ajudar. Ele sempre teve essa postura, de que por ser homem e mais velho, estava acima dessas tarefas. Mas o pior não era nem a sobrecarga de trabalho. Era a forma como me tratavam. Toda vez que eu tentava conversar sobre como me sentia sobrecarregada, ouvia que estava exagerando, ou sendo dramática. Meu irmão tinha o costume de fazer piadas cruéis sobre mim, especialmente quando havia visitas. Ele dizia coisas como eu era a empregada da família, ou que eu não tinha vida própria porque era fracassada demais para sair de casa. Meu pai nunca me defendia. Na verdade, ele sempre tomava o lado do meu irmão, dizendo que eu era sensível, demais, e que deveria aceitar as brincadeiras dele de boa. Comecei a me sentir completamente invisível dentro da minha própria casa. Era como se eu existisse apenas para servi-los. Mas minha presença como pessoa não importasse para nada. As coisas foram ficando cada vez piores ao longo dos anos. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa às 7 da noite e ainda tinha que cozinhar, limpar e cuidar de tudo. Nos fins de semana, enquanto eles relaxavam, eu passava o tempo todo fazendo faxina e organizando a casa. Quando tentava sair com amigos ou ter um momento para mim, sempre ouvia comentários sarcásticos sobre como eu estava sendo egoísta ou negligente com as responsabilidades. Financeiramente, a situação também era complicada. Eu pagava boa parte das contas da casa, incluindo o plano de saúde da minha mãe, parte da fatura do cartão do meu pai e até mesmo algumas parcelas da faculdade de pós-graduação que meu irmão estava fazendo. Eles sempre diziam que era minha obrigação contribuir já que eu morava lá, mas convenientemente esqueciam que eu era a única que realmente contribuía, além de fazer todo o trabalho doméstico. O ponto de ruptura aconteceu no Natal do ano passado. Toda a família estava reunida para a ceia e eu, como sempre, havia preparado tudo sozinha. Passei o dia inteiro na cozinha enquanto todos assistiam televisão e se divertiam. Quando finalmente sentamos para comer, eu estava exausta e provavelmente com uma expressão cansada no rosto. Foi então que meu irmão, na frente de todos os parentes, fez um comentário sobre como eu estava com cara de enterro e que sempre encontrava um jeito de estragar os momentos em família. Ele disse que eu só sabia causar problema e que sempre tinha alguma coisa para reclamar. Eu tentei me defender, explicando que estava apenas cansada de ter trabalhado o dia inteiro preparando a ceia, mas ele continuou com os ataques. O que me quebrou completamente foi quando meu pai, olhando diretamente para mim, disse que se eu sumisse, talvez todos vivessem em paz. Ele falou isso na frente de toda a família como se minha existência fosse realmente um problema. Naquele momento senti algo se romper dentro de mim. Todas as humilhações, todo o desrespeito, toda a falta de reconhecimento, tudo veio à tona de uma vez. Não disse nada. Simplesmente levantei da mesa e fui para o meu quarto. Fiquei lá por algumas horas, ouvindo as risadas e conversas lá embaixo, como se nada tivesse acontecido. Era como se eu realmente não fizesse falta mesmo. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Por volta das 10 da noite, quando todos já estavam dormindo, arrumei uma mochila pequena com algumas roupas e documentos importantes. Deixei as chaves da casa em cima da mesa da cozinha e saí pela porta da frente. Não deixei bilhete, não mandei mensagem, não avisei ninguém. Simplesmente fui embora. Fui direto para a casa de uma amiga que já havia me oferecido ajuda outras vezes. Ela me recebeu sem fazer perguntas e me ofereceu um colchão na sala. Passei a primeira noite sem conseguir dormir, misturando alívio com medo do que estava por vir. Pela primeira vez em anos, estava longe daquele ambiente tóxico, mas também estava sem rumo. No segundo dia, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, depois meu irmão. Decidi não atender nenhuma das chamadas. Sabia que se falasse com eles, especialmente com minha mãe, acabaria sendo manipulada a voltar como se nada tivesse acontecido. Queria que eles sentissem minha ausência da mesma forma que eu havia sentido a indiferença deles por todos esses anos. Minha mãe deixou várias mensagens de voz chorando, dizendo que estava preocupada e que eu deveria voltar para casa. Mas eu conhecia o padrão. Primeiro vinha o choro e a preocupação, depois as tentativas de me fazer sentir culpada por ter abandonado a família. Não ia cair nessa armadilha novamente. Nos primeiros dias, fiquei na casa da minha amiga tentando organizar meus pensamentos e decidir o que fazer. Foi quando percebi que não sentia nenhuma saudade daquela casa.
O que sentia era uma sensação estranha de liberdade misturada com uma dor profunda por ter sido tratada daquela forma por pessoas que supostamente me amavam. Mas foi a partir da primeira semana que as coisas começaram a ficar interessantes. As contas da casa começaram a chegar e, pela primeira vez, eles perceberam o quanto eu realmente contribuía financeiramente. O plano de saúde da minha mãe foi suspenso por falta de pagamento. A fatura do cartão do meu pai ficou em atraso. As parcelas da faculdade do meu irmão também não foram pagas. Foi então que meu pai começou a me ligar com mais frequência. Mas agora não era mais sobre preocupação ou saudade. Era sobre dinheiro. Ele deixava mensagens nervosas perguntando quando eu ia voltar para regularizar as contas. Chegou até a me culpar por ter destruído a família ao ir embora de forma tão irresponsável. Meu irmão também começou a mandar mensagens, mas o tom era completamente diferente do que eu esperava. Em vez de tentar me convencer a voltar, ele estava claramente irritado. Dizia que eu estava sendo dramática e que minha atitude estava prejudicando toda a família. Em nenhum momento demonstrou qualquer tipo de arrependimento ou reconhecimento de que talvez tivesse me tratado mal. Depois de 2 semanas aguentando essa pressão, decidi que era hora de deixar algumas coisas claras. Sentei no computador da minha amiga e escrevi um e-mail detalhado para toda a família. Não foi um desabafo emocional. Foi um relatório frio e objetivo sobre a situação financeira. Anexei todos os comprovantes de pagamento que eu tinha guardado ao longo dos anos. Extratos bancários mostrando as transferências mensais, recibos de contas pagas, comprovantes de depósitos. Tudo organizadinho, com datas e valores. Calculei o total do que eu havia contribuído financeiramente nos últimos 3 anos. Era uma quantia impressionante. Além disso, fiz uma lista detalhada de todas as tarefas domésticas que eu realizava sozinha, com uma estimativa do valor que custaria para contratar alguém para fazer o mesmo trabalho. Incluí limpeza, cozinha, lavanderia, compras, organização, tudo. O valor chegava a quase 2 salários mínimos por mês. Mandei esse e-mail para meus pais, meu irmão e, por impulso, incluí alguns parentes próximos na cópia. Queria que todos soubessem exatamente qual era a minha contribuição para aquela família e como eu havia sido tratada em troca. A reação foi explosiva. Meu pai me ligou gritando, dizendo que eu estava sendo vingativa e que não precisava envolver outras pessoas nos problemas da família. Meu irmão mandou uma mensagem furiosa, me chamando de louca e dizendo que eu estava distorcendo a realidade. Minha mãe, por sua vez, tentou uma abordagem mais emocional, dizendo que eu estava machucando a família e que deveria perdoar e esquecer. Mas houve uma reação que eu não esperava. Minha prima, que morava em outra cidade e com quem eu não tinha muito contato, me mandou uma mensagem privada. Ela disse que sempre havia desconfiado de como eu era tratada na família, mas nunca teve coragem de se envolver. Agora, vendo as provas, ela se ofereceu para me ajudar tanto emocionalmente quanto juridicamente, se eu quisesse tomar alguma medida legal. Essa prima, que vou chamar de Bianca, se tornou uma aliada inesperada. Ela era advogada e conhecia bem a dinâmica da nossa família. Disse que várias vezes havia notado como eu era tratada diferente, mas sempre achou que era só impressão dela. Agora, com as evidências que eu havia apresentado, ela entendia que a situação era muito mais séria do que imaginava. Bianca me orientou sobre meus direitos e me ajudou a entender que eu não estava sendo dramática ou exagerada. Ela me explicou que o que eu havia vivido era uma forma de abuso emocional e financeiro e que minha reação de sair de casa estava completamente justificada. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando meu irmão decidiu tornar tudo público. Ele fez um post no Facebook falando sobre como eu era uma pessoa ingrata e instável, que havia abandonado a família em um momento difícil. Ele contou uma versão completamente distorcida da história, me pintando como uma filha desnaturada, que não tinha consideração pelos pais. O post começou a receber curtidas e comentários de pessoas que não conheciam a verdadeira situação. Alguns parentes distantes e conhecidos da família começaram a compartilhar a publicação, me pintando como vilã da história. Por um momento, pensei que minha reputação estava arruinada para sempre. Mas foi aí que Bianca entrou em ação. Ela comentou no post do meu irmão com uma resposta detalhada, anexando alguns dos comprovantes que eu havia enviado por e-mail. Ela explicou a situação real de forma clara e objetiva, mostrando como eu havia sido tratada e qual era a minha real contribuição para a família. O comentário da Bianca viralizou entre os conhecidos da família. Pessoas que conheciam nossa situação começaram a compartilhar suas próprias experiências e observações. Várias pessoas disseram que sempre acharam estranho como eu era tratada, mas nunca quiseram se envolver em assuntos de família. Uma tia distante comentou que sempre achou injusto eu fazer tudo sozinha enquanto meu irmão não movia um dedo. Uma vizinha disse que várias vezes havia escutado meu irmão falando mal de mim no portão de casa. Pessoas que eu nem sabia que prestavam atenção na nossa dinâmica familiar começaram a contar suas impressões. O post do meu irmão se voltou contra ele. Em poucas horas, ele estava recebendo mais comentários criticando sua atitude do que apoiando. Ele tentou controlar a situação deletando alguns comentários, mas as pessoas começaram a fazer capturas de tela e compartilhar em outros grupos da família. Meu pai ficou furioso com a exposição pública. Ele apareceu no meu antigo local de trabalho exigindo falar comigo.
Felizmente, eu já havia pedido demissão e estava procurando um novo emprego, então não estava lá. Mas meus ex-colegas me contaram que ele fez um escândalo, gritando que eu estava destruindo a honra da família. Quando soube disso, decidi que era hora de deixar claro que não ia aceitar mais intimidação. Liguei para meu pai e disse que se ele aparecesse no meu trabalho novamente ou tentasse me procurar em qualquer outro lugar, eu registraria um boletim de ocorrência por perturbação. Deixei claro que nossa comunicação, se houvesse alguma, seria apenas por mensagem de texto. Nesse meio tempo, consegui alugar um pequeno estúdio em um bairro mais afastado. Não era grande coisa, mas era meu. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço que era realmente meu, onde ninguém podia me incomodar ou me fazer sentir mal. A sensação de trancar a porta e saber que estava segura era algo que eu nunca havia experimentado. Arrumei um novo trabalho, com um salário um pouco menor do que o anterior, mas ainda assim suficiente para me manter. O mais importante era que, agora todo o dinheiro que eu ganhava era meu. Não tinha que sustentar ninguém além de mim mesma. Pela primeira vez, pude comprar roupas sem me sentir culpada, ou comer algo especial sem ter que dividir com pessoas que não me respeitavam. Comecei a fazer terapia com o dinheiro que antes gastava pagando as contas da família. Foi uma das melhores decisões que tomei. A terapeuta me ajudou a entender que eu havia sido criada em um ambiente disfuncional, onde meu valor como pessoa estava condicionado ao que eu podia oferecer para os outros. Aprendi que eu tinha o direito de ser tratada com respeito e que não precisava aceitar migalhas de afeto em troca de tudo que eu dava. Aos poucos, fui construindo uma nova vida. Fiz novos amigos, comecei a ter hobbies, voltei a ler livros e assistir filmes que eu gostava. Descobri que tinha gostos e preferências que haviam sido sufocados por anos de adaptação às necessidades dos outros. Era como se eu estivesse me conhecendo pela primeira vez. Minha mãe ainda tentava me convencer a voltar de vez em quando. Ela dizia que meu pai estava arrependido e que as coisas seriam diferentes. Mas eu sabia que era mentira. Em nenhum momento, ele ou meu irmão admitiram que haviam me tratado mal. Eles queriam que eu voltasse para resolver os problemas financeiros, não porque reconheciam meu valor como pessoa. Houve uma tentativa de reconciliação forçada quando meu pai descobriu onde eu morava. Ele apareceu na porta do meu prédio uma noite, dizendo que precisávamos conversar. Eu me recusei a descer e disse que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. Ele gritou do portão que eu estava sendo ridícula e que uma filha não podia abandonar a família dessa forma. Liguei para a portaria e pedi para eles chamarem a segurança. Quando os seguranças chegaram, meu pai ainda estava lá, tentando convencer o porteiro a me chamar. Tive que explicar a situação e pedir para eles não deixarem ele subir novamente. Foi constrangedor e doloroso, mas necessário para manter minha paz. Depois desse episódio, mudei meu número de telefone e bloqueei todos eles nas redes sociais. Não queria mais nenhum tipo de contato. Precisava de espaço para me curar e construir uma nova identidade longe daquela dinâmica tóxica. Hoje, quase um ano depois, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Moro sozinha. Tenho minha própria rotina, meus próprios problemas, para resolver. Não é sempre fácil, especialmente financeiramente, mas é minha vida. Durmo tranquila todas as noites. Acordo sem ansiedade. Não tenho que andar em casa pisando em ovos para não incomodar ninguém. Descobri que sou uma pessoa completamente diferente quando não estou sendo constantemente criticada e diminuída. Sou mais confiante, mais feliz, mais disposta a tentar coisas novas. Comecei a namorar alguém que me trata com respeito e carinho, algo que eu nem sabia que era possível. Às vezes ainda sinto um pouco de culpa, especialmente quando penso na minha mãe. Sei que ela não está bem de saúde e que provavelmente está enfrentando dificuldades financeiras. Mas também sei que ela nunca me defendeu quando eu precisava. E que sempre escolheu manter a paz familiar em vez de me proteger. Por meio da Bianca, soube que a situação lá em casa está complicada. Meu irmão teve que trancar a faculdade porque não conseguiu pagar as parcelas. Meu pai está trabalhando mais para cobrir as contas que eu pagava. Minha mãe está fazendo alguns trabalhos de costura para complementar a renda. Não sinto prazer com o sofrimento deles, mas também não sinto vontade de voltar para resolver os problemas. Eles criaram essa situação ao me tratarem como uma empregada invisível por todos esses anos. Agora estão aprendendo o verdadeiro valor do que eu fazia. O mais triste é que até hoje, segundo a Bianca, nenhum deles admite que fez algo errado. Meu pai diz que eu era obrigada a o ajudar porque morava na casa. Meu irmão continua dizendo que eu sou dramática e que exagerei na situação. Minha mãe insiste que eu deveria perdoar e esquecer porque família é família. Eles não entendem que o problema não era eu ajudar financeiramente ou fazer trabalhos domésticos. O problema era a falta de respeito, a falta de reconhecimento, a forma como eu era tratada como se fosse menos importante que qualquer um deles. Eles queriam os benefícios de ter uma filha, irmã dedicada, mas não queriam dar o respeito básico, que qualquer pessoa merece. Hoje eu entendo que não existe volta. Mesmo que eles pedissem desculpas sinceras, que admitissem os erros e prometessem mudanças, eu não conseguiria confiar novamente. Foram anos de humilhação e desrespeito. Não é algo que se apaga com uma conversa ou uma promessa. Estou construindo uma nova família, feita de amigos que me escolheram e que eu escolhi. Pessoas que me valorizam pelo que eu sou,
não pelo que eu posso fazer por elas. É um tipo de amor diferente, mais saudável, baseado em respeito mútuo e reciprocidade. Sei que minha história não é única. Muitas pessoas vivem situações similares, especialmente mulheres que assumem responsabilidades familiares desde jovens. A sociedade nos ensina que é nossa obrigação cuidar de todos, mesmo quando isso significa sacrificar nossa própria felicidade e bem-estar. Quero que quem está lendo saiba que é possível sair. É assustador, é difícil, às vezes parece impossível, mas é possível. Você não precisa aceitar migalhas de amor em troca de tudo o que você dá. Você merece respeito, consideração e reciprocidade. Minha vida hoje não é perfeita. Tenho contas para pagar, problemas para resolver, dias difíceis como qualquer pessoa. Mas são meus problemas, minha vida, minhas escolhas. E isso faz toda a diferença.